Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês já sabem, eu sou a Maíra Tangerino e hoje eu vou receber um profissional que transita com maestria entre o rigor do laboratório e a complexidade da gestão educacional. Ele é mestre em patologia, especialista em diversas áreas da saúde e gestão e tem sido uma peça-chave na expansão do curso de biomedicina da Universidade de Iguaçu. É uma alegria, eu vou receber aqui o João Manuel Lopes de Lima e eu combinei com ele aqui que eu vou começar começando, eu vou mandar para ele aqui a primeira pergunta. João, você iniciou a sua trajetória na bancada, como responsável técnico de laboratório. E hoje você lidera a formação de quase 1.000 futuros biomédicos. Assim, é uma transição maravilhosa, né? Eu quero saber de você em que momento o seu olhar de cientista percebeu que a educação era o novo campo de diagnóstico onde você precisava atuar. E como que essa bagagem clínica influencia a sua gestão de hoje? João Manuel, com muita honra, com muito orgulho, bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de participar aqui, falar desse tema tão relevante. Falar de educação da área da saúde, para mim, é algo assim, muito pessoal, né? Não é só profissional. E vai ser uma satisfação estar compartilhando aqui com vocês hoje um pouco da minha vivência, dos aprendizados e da visão que eu tenho sobre esses dois mundos. Engraçado que você falou quase 1.000 biomédicos, a gente passou essa semana de mais de 1.000. A gente está numa expansão desenfreada, eu acho que não só o curso, mas a biomedicina, e eu fico muito feliz com isso. Essa transição, ela não ocorreu de uma forma abrupta. Foi um processo muito pessoal, também, digamos, até desafiador. Eu comecei na bancada muito cedo, né? Eu terminei minha faculdade com 20 anos e já assumi a responsabilidade técnica onde eu fazia estágio. Então, foi um verdadeiro choque para mim. Eu era muito novo, eu tinha bagagem técnica, a bagagem teórica bem sólida, mas a prática ela acabou ali se mostrando uma realidade muito diferente do que eu esperava, do que eu imaginava, né? As rotinas de trabalho. Eu lembro com muita clareza do meu primeiro desafio, que era montar um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que era uma demanda regulatória que eu sabia, conhecia, mas eu não tinha a bagagem técnica para fazer os cálculos necessários dentro ali do contexto, né? E foi ali que ficou muito claro para mim que tinha um descompasso do que a gente sabia e do que a gente realmente precisava executar quando o mercado de trabalho pede para a gente. E outro ponto que eu sempre trago, e eu acho que esse foi o principal que me fez migrar desse setor, e hoje ainda é um dos meus principais focos, são o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Não basta hoje ter domínio técnico, é sempre fundamental a gente trabalhar em equipe, exercer escuta ativa, ter segurança, né? Se posicionar quando necessário. E eu senti muito o quanto essa lacuna impactou no início da minha carreira e, sem dúvida, eu sofri bastante nesse processo de adaptação. Então, eu migrei para a área da educação, né, com o sonho de mudar isso, de fazer diferente e não ensinar não só a bagagem técnica, mas também essa bagagem interpessoal que a gente desenvolve aí ao longo da graduação. Hoje, ali, a minha bagagem, né, técnica de gestão, ela influencia diretamente na área da educação. Eu trouxe para a educação a logística de dentro do laboratório. A gente tem processos bem definidos, a gente tem o controle da qualidade, a tomada de decisão baseada em evidências. E mais do que formar biomédico, eu sempre tenho o compromisso de formar profissional preparado, que eu ainda falo com eles, que o diploma na gaveta não serve para nada, vocês têm que saber o que você aprendeu com aquele diploma e saber usar ele também, saber mostrar o que você sabe. E hoje é um dos meus principais focos que eu trouxe aí da minha área clínica. João, olha, eu vou falar de coração, é uma trajetória inspiradora, né?
Eu acredito, né, que a educação está dentro aí de todo mundo, né? E que bom, né, que você conseguiu enxergar essa lacuna e trazer isso para o dia a dia. E eu falo assim de inspiradora porque, veja só, você falou que você já passou de 1.000 alunos, né? É praticamente triplicar o número de alunos no intervalo assim curto de tempo, né? Mas o que eu quero perguntar para você vai um pouco no sentido assim, de pensar como que esse desafio, né, de triplicar os alunos, como que ele não dilui, né, a essência do aprendizado, né? Quando a gente olha aqui para os novos marcos regulatórios da educação superior, como que você tem desenhado essa presencialidade real, né, num modelo que às vezes ele é semipresencial, para garantir que lá na ponta o aluno receba a mesma qualidade técnica de quem está no presencial? Escalar, né, hoje com qualidade acho que sem dúvida um dos maiores desafios que qualquer instituição de ensino em qualquer área da educação contemporânea passa. Esse triplicar o número de alunos exige muita estrutura, né? Hoje a gente tem polos estruturados antes mesmo do marco regulatório pedir que eu tivesse todos os polos com todos os laboratórios. Porque senão eu não ia dar conta de unir esses alunos todos num lugar só, num ambiente só. E a gente tem essa estrutura, esses processos e essa intencionalidade da onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, muito bem definido. E isso vai ajudar com o planejamento do crescimento e com que esse crescimento não compromeça a essência da formação, não só da formação biomédica, mas da formação da saúde, que é uma área muito prática. Nesse contexto, né, eu sempre reforço um princípio. O ensino, seja em qualquer formato, tá? EAD, semipresencial, presencial, ele não pode ser impessoal, de jeito nenhum. A gente precisa ter propósito no que a gente está fazendo, né? E isso vai passar necessariamente ali pela essa relação interpessoal, pela convivência, pela vivência das normas, das normativas institucionais, que vai fazer parte ali da formação de saúde. O aluno, ele vai precisar sempre entender que não é apenas conteúdo. Ele precisa se posicionar no ambiente profissional, respeitando fluxo, regra e principalmente pessoas. E eu falo isso hoje porque a gente está recebendo um outro perfil de aluno nos últimos anos. Né? A gente está numa era digital, e ontem mesmo eu estava conversando com uma professora, eu nunca vi uma geração tão conectada com várias plataformas, mas que não se conecta com a tecnologia. Eu tenho um aluno que não utiliza o pacote Office no início da faculdade, não sabe o que é. Porque hoje a gente tem o quê? O aplicativo do celular. A gente migrou tanto para a tecnologia que a gente foi para o celular, a gente esqueceu do computador, que é tão essencial, né? E ajuda tanto a formação. Eu não me vejo sem o computador no meu trabalho, no meu dia a dia, estudando, que a gente nunca para de estudar. E hoje, eu acho que o maior desafio é muito esse. Ensinar o aluno a aprender, primeiramente, a conviver entre si, antes mesmo da gente se aprofundar nos conteúdos teóricos e práticos da formação. A formação em saúde, acho que qualquer formação acadêmica, ela exige maturidade, ela exige responsabilidade, interação constante, e isso não vai se desenvolver nunca de forma isolada. Então, por isso, quando a gente fala ali na presencialidade, no formato semipresencial, a gente está falando de presença real, a presença com propósito, com intencionalidade. Os momentos presenciais, eles são pensados para viver, interagir, construir coletivamente, desenvolver habilidades interpessoais e contato direto com a cultura institucional e com os conhecimentos práticos reais que são utilizados. Então, a gente as nossas aulas, elas são baseadas em técnicas que vão ser cobradas. Eu falo para meus alunos que vão para as análises clínicas de que, olha, você vai passar 1 ano e meio em campo de estágio, mas a primeira coisa que a pessoa vai pedir para você ler quando você sair daqui é uma lâmina de hematologia e uma lâmina de ureanálise. Sabe ler? Você está aprovado. Não sabe ler? Você não está aprovado. Então, é quase 1 ano e meio lendo e focando nisso. Depois, a gente vai construindo outros saberes, né? Acho que a educação ela é uma caixinha e uma escadinha, a gente vai subindo. Mas primeiro a gente tem que fazer o essencial. Ainda mais quando a gente fala de educação particular, né? O aluno ele quer sair empregado, ele quer sair pronto para o mercado de trabalho. Então, gerar esses momentos de presencialidade,
né, com uma escuta ativa desse aluno, e acho que esse sucesso ele vem muito disso, dessa proximidade com os alunos, de escutar, entender o que eles precisam e entender o que o mercado precisa deles também no final. Então, eu faço questão sempre de estar presente, ouvir essas demandas, trabalhar com transparência de tudo como funciona, né, sobre o que é possível dentro da realidade, e isso acaba gerando confiança, engajamento, senso de pertencimento. Graças a Deus, eu tenho na Unig uma equipe, né, toda do núcleo de educação à distância com esse mesmo propósito, todos caminham nessa mesma direção, com clareza, com compromisso, foco na formação real do aluno, e o processo acaba se tornando mais fluido, mais consistente. Eu acho que o número de matrículas, a redução da evasão, os índices de qualidade são só consequências de todo esse processo, dessa luta que a gente exerce diariamente, o que não é fácil. João, te ouvindo falar, né? Claro, além de apreciar, né, o conhecimento bem embasado que você tem, eu fiquei com uma pulguinha aqui atrás da orelha, né? Eu estava pensando aqui, a área da saúde, ela exige uma segurança técnica que tem que ser quase ali que impecável, né? Digamos assim, tem que ser impecável, quase não, né? Tem que ser impecável, né? Considerando que você é especialista em controle de qualidade, né? Eu queria saber como que você aplica esses conceitos de qualidade em saúde dentro de uma matriz curricular e na jornada aí dos estudantes que você recebe, e como que você faz para que a inovação educacional não seja vista apenas como uma tecnologia, mas como eficiência formativa mesmo para atender essa qualidade? Então, Maíra, eu sempre tenho essa percepção que na saúde a qualidade não é diferencial, ela é requisito, ela é mínimo, né? A gente está lidando com a vida de alguém. Eu sempre falo, por mais que às vezes no laboratório você esteja, não como na biomedicina estética, no laboratório você está lidando com sangue, com a urina, você está lidando com o paciente diretamente, mas você está lidando com o resultado de alguém, tem uma pessoa ali atrás, né? Então, trazendo isso, que é um requisito, essa compreensão ela não veio apenas da especialização, mas da prática diária, né? Quando eu assumi lá o laboratório, eu percebi que a qualidade não está no resultado final, ela é em cada etapa do processo. Não adianta eu receber uma auditoria, preparar tudo para aquela auditoria conforme as normativas, se eu não vivo aquele processo diariamente. Não vai funcionar. O paciente ele chega para você e fala: ué, você nunca fez isso? Na cara do auditor. É muito linear isso. E essa vivência ela acabou moldando como eu enxergo a educação hoje, né? Então, na matriz curricular, a qualidade ela sempre vai ser tratada como um eixo estruturante. Não é como um conteúdo isolado, né? A gente tem a incorporação dessas práticas baseadas em evidências, na cultura da segurança do paciente, que está muito em alta, nas normativas regulatórias, na padronização dos procedimentos e principalmente no pensamento do desenvolvimento crítico, que hoje se torna fundamental dentro do ambiente universitário. O aluno ele precisa entender o porquê das condutas, mas também ele tem que saber executar com segurança, com consistência. Eu costumo dizer que seguir protocolo não é engessamento, né? Eu acho que se a gente tem uma regra, a gente precisa seguir, isso é responsabilidade, né? Isso é segurança do que a gente está fazendo, baseado numa legislação, baseado numa normativa, né? Eu faço muito isso dentro da universidade. Eu exijo que eles utilizem o formato padrão de jaleco da instituição. Eles ficam super nervosos. Eu falo, gente, se a gente tem uma regra, por que a gente não vai cumprir essa regra? Se está escrito, se alguém teve o trabalho de escrever, a gente vai cumprir, porque foi baseado em uma pesquisa dentro da legislação e é o melhor para vocês, né? A gente lida, mesmo na faculdade, com bactérias, com vírus, com químicos. A gente não quer levar isso para casa, né? Para o filho deles, para a família deles. Então, a gente tem ali uma regra do jaleco para evitar, né, e diminuir esses riscos. Então, outro ponto central que vai sempre dialogar, sempre com a minha trajetória, vai ser essa integração entre a qualidade e sempre as habilidades interpessoais. A gente não tem processo seguro sem comunicação eficiente, sem o trabalho em equipe, sem a clareza na tomada da decisão. E muitos erros na saúde vêm por falta, não acontecem só por falta de conhecimento técnico, mas por falha na comunicação, na falha no processo. Então, acho que
faço a educação e o curso como esse grande hospital, né, cheio de processos, cheio de demandas, para que a gente tenha o resultado final, que é entregar um profissional para o mercado, um profissional de qualidade e que saiba o que está fazendo com segurança. E aí, quando a gente fala em inovação, a gente também traz esse olhar mais maduro, né? A tecnologia por si só, como eu falei, não é só a inovação. Ela vai se tornar inovadora quando ela realmente tem uma função, quando ela melhora o processo de aprendizagem do aluno, quando ela reduz os erros formativos, quando ela aumenta a capacidade do aluno de atuar com segurança e com autonomia. Inovar é tornar o processo mais eficiente, mais rastreável, mais alinhado com essas reais exigências da prática clínica. E, no fim, eu acho que o compromisso, ele é claro, formar profissional que não saibam apenas fazer, mas saibam fazer com qualidade, com consciência, com consistência, porque na saúde a gente não pode improvisar nunca. A gente tem que estar sempre preparado para o que der, para o que vier. E, João, que reflexão potente, né, que você faz quando você fala das novas legislações, né? Elas não vêm para atrapalhar, né? Pelo contrário, né? Elas vêm para trazer mais qualidade ainda para o trabalho. A gente está aqui se aproximando do finalzinho da entrevista e eu queria fazer duas provocações agora aí para você, né? O pessoal fala assim, lá vem ela com as perguntas de milhões, né? A primeira qual que é a sua provocação, né, a provocação que você deixa para as instituições que ainda resistem em integrar EAD e prática, tá? E se é possível formar um profissional de excelência sem entender que a educação agora ela é híbrida e fluida. A principal provocação que eu deixo é bastante direta. Resistir a essa integração entre a EAD e a prática nunca vai ser sobre preservar a qualidade. Na verdade, eu acho que a gente se afastar da realidade da formação em saúde, da formação em geral hoje, porque o perfil do nosso aluno está cada vez mais conectado. A minha própria trajetória, ela traz muito isso, né? O grande desafio não está no acesso ao conteúdo, mas na forma como esse conteúdo é construído, como esse conhecimento é construído, aplicado, vivido no dia a dia. O erro lá que eu cometi, os erros que eu cometi lá no início da minha carreira, eles me ensinaram, me trouxeram para um local que eu entendi que não foi por falta de teoria, mas por falta de vivência prática, de integração com essa prática, de entendimento dos processos e das relações interpessoais no ambiente de trabalho. E exatamente, eu acho que o modelo híbrido, quando bem estruturado, ele traz isso, né? A educação em saúde hoje, ela sempre exigiu mais do que o conhecimento técnico. Ela vai exigir a convivência, a tomada de decisão, a responsabilidade, a comunicação, enfim, entendimento das normativas. E isso nunca vai se desenvolver de forma isolada, nem exclusivamente uma sala de aula tradicional em 2, 3 horas. Nem também totalmente um ambiente virtual. É na integração desses espaços que isso vai se fortalecer, né? Acho que eu falo com meus alunos que os dias não têm mais 24 horas, porque 4 horas dentro de sala de aula parece que passa em 5 minutos. Então, esse conhecimento ele precisa ser construído aos poucos, diariamente. A gente vive a geração do que a gente chama de microlearning, né? Todo mundo no TikTok de 5 em 5 minutos. Então, a gente tem que dar pílulas do conhecimento e fazer uma provocação, instigar essa conexão para que ele escute o conteúdo, tenha ali uma pulguinha atrás da orelha e vai ler sobre esse conteúdo, né? E ele vai fazer isso com a integração entre o ambiente presencial e o ambiente digital. E a parte, independente do formato, a educação ela vai precisar sempre ter propósito, presença, seja ela física, seja ela pedagógica. O aluno precisa se sentir acompanhado, desafiado, inserido no processo formativo que faça sentido. E, diante disso, eu acho que a pergunta que eu deixo para as instituições é que não é se é possível formar um profissional de excelência no ensino híbrido. A pergunta, na verdade, é possível continuar formando com excelência, ignorando que a educação hoje é necessariamente híbrida, integrada e centrada na experiência real do aluno?
Por fim, assim como na saúde, não basta saber, a gente precisa aplicar, conviver, decidir, e é isso que vai fazer a biomedicina, as demais profissões avançarem a outros patamares. A gente está na era da inteligência artificial, na era da tecnologia, a gente precisa ensinar os nossos alunos a utilizar isso com respeito, com cuidado, mas é isso que vai fazer com que a nossa sociedade evolua a outro patamar. Eu sempre falo isso, eu acho que o propósito da educação é que formar alunos que sejam maiores do que a gente, porque eles têm recursos que a gente não teve na nossa época. Né? Hoje é muito difícil você ver um aluno na biblioteca com livro. Ele está lá na biblioteca digital, com acesso simultâneo, que para onde ele lê é muito mais tranquilo. Mas ele precisa ter essa intenção, essa procura, essa pesquisa. Né? E eu fico muito feliz que a biomedicina ela vem dessa dúvida, dessa pesquisa, desse anseio por saber. E eu acho que isso reflete muito no nosso perfil do aluno hoje. João, que mensagem linda, né? Eu vou levar essa frase para minha vida, né? A gente tem que ter uma pessoas que sejam maiores que a gente, porque de fato, né? A gente tá passando para fazer essa mediação, né? Aqui no mundo, Sim, tá? sim. Eu quero te agradecer pela sua generosidade, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Assim, você trouxe é, respostas maravilhosas, uma entrevista excelente, tá? E quero saber, você quer se despedir aqui do pessoal que está assistindo a gente? Claro, claro. Muito obrigado, né, por esse espaço de compartilhamento. É muito gostoso falar disso, de educação, da nossa trajetória. E é sempre bom porque a gente sempre está pensando no próximo passo, né? E eu acho que esse espaço ele é muito importante para a gente desmistificar o ensino híbrido, o uso de tecnologias na educação, e cada vez mais esse é o meu propósito como profissional da educação. Muito obrigado pelo o espaço, pela oportunidade. E eu convido a todos, quem quiser conhecer o nosso formato, o nosso curso, a gente está aberto aí, a gente tem unidades em Nova Iguaçu, no Noroeste Fluminense, em Itapebuna, e a gente ainda tem muito espaço para crescer, que a gente só tem aluno ainda até o sexto período, ainda falta um ano de entrada, e esse curso com certeza vai crescer ainda mais. Muito obrigado, gente. E eu faço voto que cresça mesmo, João. Muito obrigada e, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.